Discutir a inclusão no mercado de trabalho é uma das principais urgências de quem é negro no Brasil. Os números provam sobre essa prioridade. Vamos conferir? Do IBGE apontam que pretos e pardos recebem bem menos que os brancos no Brasil. Em 2018, o rendimento médio mensal das pessoas ocupadas brancas era de R$ 2.796, que significa 73,9% superior ao das pessoas pretas ou pardas, que ganham, em média, R$ 1.608. Os brancos com nível superior completo ganhavam por hora 45% a mais do que os pretos ou pardos com o mesmo nível de instrução. Além de ganharem menos, eles representam cerca de 2/3 da população desocupada, que hoje passa de 12 milhões de pessoas, e 66,1% do grupo dos subutilizados, que inclui, além dos desocupados, os subocupados e a força de trabalho potencial. Os postos informais também são mais ocupados por este grupo, enquanto 34,5% dos trabalhadores brancos estavam em empregos informais. Entre os pretos ou pardos, o percentual é maior, de 47,3%. Em relação à distribuição de renda, o levantamento mostrou que os pretos ou pardos representavam 75,2% da camada mais pobre do país, formada pelos 10% com menos rendimentos. Dentre os 10% mais ricos, eram apenas 27,7%. As mulheres pretas ou pardas continuam na base da desigualdade de renda no Brasil. No ano passado, elas receberam, em média, menos da metade dos salários dos homens brancos, que era de 44,4%, que ocupavam o topo da escala de remuneração no país. Atrás deles estão as mulheres brancas, que possuem rendimentos superiores não apenas ao das mulheres pretas ou pardas, como também ao dos homens pretos ou pardos. Os dados fazem parte da pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e que foi divulgada recentemente. O estudo aponta ainda como a desigualdade está presente na distribuição de cargos gerenciais. Somente 29,9% deles são exercidos por pessoas pretas e pardas. Quanto mais alto o salário, menor é o número de pessoas pretas e pardas que ocupam esses postos. Bom, e para discutir a cor que o mercado de trabalho tem sim, nós convidamos Rafael Aquino, que é cientista político e coordenador de projetos da Associação Move Cultura. Bom dia para você, Rafael, tudo bem? Bom dia, Érica, tudo jóia. Prazer recebê-lo aqui, Rafael. Amém. Olha só, a gente vai falar dessa questão do desemprego para o negro e recentemente, Rafael, a gente repercutiu aqui no Opinião Minas uma pesquisa do IBGE mostrando que os negros hoje são maioria, os jovens negros são maioria pela primeira vez dentro das universidades públicas. E aí a gente aposta na formação das pessoas para uma colocação melhor no mercado. Eu queria que você comentasse isso com a gente, considerando também que essa pesquisa talvez não reflita a realidade, né? Já que a gente tem fraude aí nas questões das cotas. Pois é, como eu atuo sempre torcendo pelo protagonismo da população negra, eu, a princípio, vi essa pesquisa em relação às universidades com entusiasmo. Mas depois, voltando um pouco para a realidade, realmente são dados quantitativos, né? Em termos de pesquisa, de avaliação, de implementação de política pública, tem que considerar o qualitativo também. Que aí, dentro dessa questão do qualitativo, vem a questão das fraudes. E a gente, como estamos num país miscigenado, então, às vezes, as pessoas são negras também por conveniência, né? Ela pode escolher qual a identidade que ela quer assumir. E quando é interessante para ela, ela assume aquela identidade e acaba também passando pelas cotas. Então, acho que tem que ser avaliado também a questão qualitativa da política de cotas. É verdade. E aí, quando a gente fala de políticas de cotas, elas também não são suficientes, né? Elas podem ajudar, mas também não são suficientes para inserção no mercado, né? Exatamente. Um problema sério que a gente tem no Brasil, nessa discussão, foi de ter reduzido o debate sobre políticas afirmativas, reduziu isso a cotas.
políticas afirmativas, ela tem um abrangente, ela é muito mais abrangente do que cotas. Só que aí é o debate que foi levado para a opinião pública, pegar esse recorte específico. Mas a questão da política de ação afirmativa, ela inclui diretamente também na inclusão no campo institucional e social como um todo, que passa também pela educação. Então, a gente tem que discutir também a questão da inserção no mercado de trabalho, do nosso acesso aos serviços públicos, de como a gente está sendo representado pelas instituições. Então, a discussão ela é mais profunda, né? É verdade. Ô, Rafael, eu notei aqui que você disse que às vezes as pessoas são negras por conveniência, né? E aí a gente deve levar em consideração que o nosso racismo aqui no Brasil, ele vem acompanhado do contraditório, que é justamente a miscigenação. Exatamente. E que aí vai surgindo também aquele mito da democracia racial, né? Que por conta de sermos povos miscigenados, a gente não tem racismo aqui no nosso país. Você considera que seja um mito mesmo essa democracia racial? É um mito, com certeza, até porque hoje se fala, nossa, aumentaram muitos casos de racismo no Brasil. Será que aumentaram mesmo? Ou a denúncia aumentou? Né, e estão sendo mais... Então, eu acredito que sempre existiu. Isso está na estrutura, na Constituição da sociedade brasileira, que ela foi estruturada num trabalho forçado, e, né, de escravização, e se buscavam por meio da dominação ideológica. E nessa, não era por meio da força, mas o principal era a dominação ideológica, que era de se inferiorizar um povo para que ele desenvolvesse aquele trabalho, para desenvolver o capitalismo da época, né? Pois é, o nosso país ficou marcado pela questão do racismo, especificamente pela exclusão dos negros, pela colonização e tudo mais, mas a gente hoje reproduz questões muito atuais de racismo, de preconceito, que parece que não tem fim, a gente vai perpetuando isso até quando, né? E que eu reforço que sempre existiu, sempre existiu, mas hoje tá nítido que as pessoas resolveram dar um basta. Dar um basta e não vão mais ser coniventes com isso, vão denunciar. Então, não é que cresceram. As pessoas cansaram e vão denunciar e vão questionar e buscar mesmo uma sociedade que seja de fato democrática, que aí nós ainda não temos, nós estamos em busca dela. Que não seja só discurso de que eu não sou racista, eu não sou preconceituoso. Pois é, as pessoas adoram apontar o racismo do outro, mas ninguém assume o seu papel ali nesse processo. E é por isso que a gente fala que o racismo não é uma questão pontual, é uma questão estrutural. Isso. Só que ele é muito sutil na maioria das vezes e a gente está com ele no nosso dia a dia com palavras como denegrir, como pessoa de cor. Exatamente. E às vezes é sutil e ele vai passando pela gente, passando sem muita reflexão. É isso que a gente chama de racismo estrutural também. Exatamente. Né? E além disso, há um problema de naturalizar essas palavras, né? Essas questões. E o racismo estrutural nada mais é do que a gente não ter a equidade nas instituições, né? Qual que é o nosso acesso às instituições, na estrutura mesmo da sociedade, que aí passa também pela questão do mercado de trabalho. Eu estive hoje mais cedo numa palestra numa escola, que foi fantástico, a escola que eu estudei, a escola pública que eu estudei, então foi uma oportunidade de eu devolver para a escola o bem que ela me fez me formar enquanto cidadão, enquanto pessoa. Mas eu estava lá vendo, enquanto a gente estava na mesa conversando com os alunos, eu estava vendo o movimento da escola, que é um trabalho digno, assim, mas todas as responsáveis pelo trabalho de limpeza, varrição, eram senhoras negras. E os professores sentados nos assistindo eram brancos, todos eram brancos, sabe? E isso demonstra de fato, o que é o racismo estrutural. Um exemplo mais claro do que eu ficar pontuando teorias aqui, sabe? O racismo... Tá na nossa cara. Tá na cara, sabe? Então, é de ocupar os espaços nas instituições, até mesmo no atendimento público, que demonstra por que mulheres brancas recebem mais anestesia no parto do que mulheres negras. Isso é um traço do racismo estrutural. Por que o tratamento não é o mesmo? Porque a mulher negra ela é mais forte, ela aguenta mais dor. Pois é. É isso que a gente escuta. Então, é o que está nas estruturas, tanto do serviço público, como a gente acessa esse serviço, e passa também pelo mercado de trabalho. Porque nós sobra para a gente sempre o subemprego. Quando eu ia na PUC, por exemplo, fazer um mestrado, eu chegava lá na guarida, o cara falava assim, não, a obra é do lado de lá. Eu falei, não, sou aluno desse prédio. Então, é a questão de naturalizar mesmo. Não estão acostumados a nos ver em espaços de decisão,
de estudo, de pesquisa, sabe? Então, é isso que está inserido na estrutura da nossa sociedade e tem que ser debatido, tem que ser discutido e também superar isso, né? É verdade, isso acontece com todos nós, né? Em algum momento da vida a gente passa por isso, esse até questionamento da nossa competência, nivelando ela por nossa cor, né, Rafael? Uma pena, mas é muito bom estar com você aqui hoje para a gente discutir esse tema, viu? Olha só, depois do intervalo, nós vamos trazer uma pesquisa do Google, divulgada essa semana, que mapeou as outras 5 pautas, viu, Rafael, prioritárias para a população negra aqui no nosso país. A gente volta já. Essa semana, uma pesquisa divulgada pelo Google mostra que a inclusão no mercado de trabalho é tema urgente para 46% dos negros. E nessa, que é a Semana da Consciência Negra, estamos discutindo hoje o tema com o cientista político e coordenador de projetos da Associação Move Cultural, o Rafael Aquino, que está aqui comigo. A pesquisa, ela traz outras percepções que nós vamos compartilhar com vocês agora. Gente, esse estudo, chamado de Consciência entre Urgências, Pautas e Potências da População Negra no Brasil, foi realizado agora em outubro, para ser apresentado justamente nessa data, né, nessa semana que marca a importância da consciência negra. Ao todo, 1.225 pessoas foram ouvidas, uma amostra representativa de 58% da população autodeclarada preta ou parda, entre homens e mulheres acima de 16 anos de todas as classes sociais. Nós vamos ver agora quais são essas outras percepções, viu, Rafael? Olha só, primeiro dado, pretos e pardos representam 65% dos desempregados no Brasil. Vamos lá. Quando a gente falamos no primeiro bloco sobre a questão do racismo estrutural, então entende-se que nós estamos na base da sociedade, né? E também isso não foge da questão do emprego. Então, quando se começa a entrar um período de crise e ter que demitir, não começa pela chefia, pelos cargos de gerente, começa por quem está na base. Então, a gente tem esse problema de estar na base do subemprego, então a população negra é diretamente atingida por isso. E olha só, vamos lembrar que o negro é a maioria da população, representa a maior parte da população. Exatamente. Né? Vamos então para essa percepção. A gente falou da primeira percepção, que é a questão de discussão sobre o desemprego. Agora, a segunda pauta mais urgente para 44% dos entrevistados é essa discussão que a gente começou a fazer no primeiro bloco sobre o racismo estrutural. E o tema é 1,7 vezes mais importante para jovens que têm entre 16 e 24 anos do que para idosos acima de 60 anos. Além do racismo estrutural, gente, dentro desse mesmo dado, a discussão também, urgência para a população negra, é sobre o racismo institucional. Você falou um pouquinho do estrutural para a gente, fala do institucional agora? Sim. O institucional, o que acontece? A gente vê no campo das políticas públicas mesmo, né? Por exemplo, a gente vai acessar alguns serviços públicos, nos médicos, por exemplo, a gente tem especificidades, tanto que até se discutiu muito sobre a questão da saúde da população negra, sabe? Que a gente tem a doença falciforme, que atinge a maior parte da população negra, e muitas das vezes a gente tem sérios problemas em ter acesso ao SUS para esse tipo de tratamento de saúde. Mesma coisa é no campo do judiciário, sabe? A gente tem um percentual mínimo aí de juízes, desembargadores e tal, negros, e acaba que os dados demonstram que o tratamento é diferente. Quando é um jovem de periferia que vai ser julgado e tal, é diferenciado. Não é à toa que a gente tem uma população carcerária gigantesca que é composta, infelizmente, por pessoas de maioria negra. A questão do genocídio da juventude negra também é outro dado. Quando a gente pega os dados do mapa da violência, eu, como morador da região metropolitana, moro em Contagem, a nossa cidade ultrapassa a média do mapa da violência, sabe? E também a maioria de jovens. Então, tudo que envolve as instituições no campo político atinge a gente diretamente. Rafael, você só acrescentar um exemplo que você está dando quando a gente fala desse racismo, desse preconceito, né, racismo institucional, a questão da abordagem dos jovens negros pela polícia. Sim, né? O que a gente tem chamado aí da necropolítica, né? A abordagem que é feita, quando você vai num bairro privilegiado, não é a mesma coisa da abordagem que é feita na periferia, que é diretamente com o jovem negro. E tem aquela coisa do não lugar também, né? Se um jovem negro está circulando num bairro classe média, a pessoa quer saber o que ela está fazendo ali. É como se aquele ali não fosse um lugar que ela deveria estar, que ela não pode ter acesso. Outra coisa, uma coisa que se tem reclamado muito aqui na região de Belo Horizonte é o supermercado. Um jovem negro entra no supermercado, nessas grandes redes, automaticamente são perseguidos pelos seguranças. Então é isso, é a questão, tudo isso aí envolve a questão do racismo institucional e do estrutural. Um não existe sem o outro. Os dois estão ali, né? Estão andando lado a lado. Lado a lado. Próxima tela aqui pra gente. 7 entre 10 negros brasileiros não se sentem representados pelos governantes. Sim, isso é verdade, até porque... Pela cor do Congresso?
também. Exatamente, né? porque a política é o quê? Eles são representantes da população, são eleitos para isso. Então, se eles representam a população a política tem que ser reflexo das pessoas que compõem a nossa sociedade. Quem compõe a nossa sociedade? A gente pode dizer que são 56% de pessoas negras. O Congresso reflete isso? As câmaras municipais das prefeituras refletem isso? Quantos prefeitos negros já tivemos em Belo Horizonte? Então, é um fato que, se são os nossos legítimos representantes, a gente tem que se ver lá. É verdade, e não temos nos visto lá, né? Próxima tela. 73% dos entrevistados da classes D e E acham mais importante votar em candidatos negros, 73%. Entre as classes A e B, apenas 47%. Sim. Bom, A e B, a gente entende que é a classe, acho que na maioria, se está fazendo no recorte racial, a maioria que consegue atingir a classe média, né? Que a classe alta, os números mostram que a gente ainda não atinge, né? De uma forma que a gente gostaria. Então, assim, a maioria das pessoas que estão hoje no patamar da classe média, elas têm um pensamento do viés meritocrático. Eu estou ali porque eu me esforcei e fiz por onde. E, na verdade, pô, a gente vê nas periferias um jovem vai para a escola para merendar, sabe? Vai para merendar, não tem condições de ter acesso aos livros, não tem uma internet em casa, não consegue ampliar o seu repertório cultural, que é frequentar um teatro, um cinema, e vai concorrer com aquele jovem de classe média alta que chega aos 14 anos já falando inglês fluente. É fácil falar de meritocracia quando você não teve isso. Exatamente, né? então a classe média ela reforça muito esse debate da meritocracia. E os dados mostram, a pessoa da classe D e E são quem realmente não consegue acessar as políticas públicas, tem dificuldade mesmo de se ter uma inserção de fato no mercado de trabalho com salário digno, decente. Então é claro que elas vão achar importante, vão achar importante sim votar em candidatos negros, com certeza. Qual é o quarto tema de necessidade de urgência de discussão? Sobre genocídio. Genocídio e da juventude, né? Dos jovens negros. Isso, dos jovens negros. É um tema polêmico porque isso está diretamente ligado ao Estado, né? Parece que tem uma política de Estado voltada para isso, porque ao mesmo tempo que os índices são alarmantes de mortalidade de jovens negros, a população carcerária também é gigantesca. Então tem que ser pensada essa política para isso. Porque se pensam em ampliar o aparato de segurança pública, de repressão, por que não amplia o grau das oportunidades? Sabe? Eu acho que isso que tem que ser pensado, pensar em inclusão mesmo, de como eles podem ter acesso ao esporte, à cultura. Historicamente, os dados já mostram que projetos de inclusão social e cultural tiram o jovem da marginalidade e abrem um leque gigantesco para eles de pensar a possibilidade de ter acesso à tecnologia também. A gente só precisa ver mais desses projetos. De ter acesso à tecnologia, de produzir tecnologia, que os jovens têm capacidade para isso. Então, é fazer com que a escola pública também venha dialogar diretamente com eles em relação a essas questões que são contemporâneas. Sabe, que hoje a nossa estrutura educacional pública está muito escateada. E isso acaba impactando na questão da segurança pública e gera a questão do genocídio. Verdade. Bom, o quinto tema, né, nesse ranking de urgências de discussão, são sobre as políticas afirmativas. Pois é, as políticas afirmativas, elas têm que ter um caráter mesmo inclusivo, sabe? Que em algum momento dá aquela ideia de que está restringindo ou separando, mas tem que ser feitas essas ações para que a gente chegue no objetivo central, que é a equidade. Sabe? Só que eu acho que no Brasil a gente tem um problema sério que pegaram essas políticas afirmativas e reduziram só a questão da discussão das cotas. Sabe? E parece que isso é uma ideia muito de tentar mesmo minimizar a discussão, reduzir a discussão e é uma ideia de tentar mesmo cercear, sabe? Eu acho que as pessoas têm quem já é privilegiado tem um medo de perder o lugar, sabe? Da concorrência, se sente ameaçado e tenta fazer com que as coisas permaneçam da forma que estão. E aí é que vem o grande problema. Eu acho que a política afirmativa ela tem que abranger todos os campos. É na saúde da população negra, também no acesso à educação, mas não só pensando no curso superior, tem que ter uma base potente também. É verdade. Tem que ter uma base importante. Antes de se chegar lá no curso superior. Exatamente. O curso superior há um acesso
ao curso superior por meio das coisas é um paliativo, sabe? É um paliativo para poder contemplar as gerações que já estão ali chegando naquele patamar. Mas a gente tem que pensar em quem está surgindo agora, né? A juventude que está vindo agora. De ampliar as oportunidades delas também, mas em todo, pensando no campo social como um todo, que é nas instituições, que é no campo do judiciário, que é no campo da formação, das discussões, do acesso ao espaço público, porque toda manifestação da juventude negra no espaço público, ela é perigosa, e tem um aparato repressor ali no meio. Então tem que ser pensada a política afirmativa como um todo. E parar de falar minorias, né? Porque somos maioria, né, Rafael? Somos maiorias quantitativas. Com certeza somos maioria quantitativa, mas nos espaços de decisão nós ainda somos minoria, que é um discurso, um debate que tem que ser feito da forma correta também, né? Porque coloca enquanto minoria, mas minoria de quê? Minoria de quê? Tem muita discussão e luta pela frente ainda, né, Exatamente, e eu agradeço muito um espaço como esse aqui, que dê a oportunidade de a gente poder fazer o debate de forma séria e correta e não ficar plantando ideias que são controversas, né? Acho que tem que fazer o debate sério, correto e levar a informação certa para as pessoas. Ô, Rafael, deixa eu te falar uma coisa, a gente não está aqui fazendo favor, não, é obrigação nossa também, essas discussões, nós estamos dentro de uma emissora pública que é espaço para discussões como essas que a gente teve, como essa que a gente teve hoje. Sim. Queria te agradecer muito pela participação, obrigada, viu? Eu que obrigada agradeço. Pela luta aí junto com a gente também. Muito obrigado. Obrigada pela participação, um ótimo dia para você. Bom dia. Tá. Tente passar pelo que estou passando. Frase inicial da música Pérola Negra, de Luiz Melodia, um compositor e cantor negro, nascido no Morro do Estácio, lá no Rio de Janeiro. Embora a música Pérola Negra fale das incertezas do amor, essas palavras introdutórias são um convite a se colocar no lugar do outro, no lugar de um negro brasileiro que até hoje sofre as injustiças impostas aos descendentes dos homens e mulheres africanos arrancados de sua terra natal para servirem de escravos no novo continente. Pessoas desrespeitadas e destituídas dos direitos mais caros ao ser humano. Uma gente relegada à condição de sub-humanidade durante séculos, mas que lutou, resistiu e sobreviveu. E que hoje se orgulha da cor de sua pele, dos seus cabelos enrolados, da sua cultura, da sua religião e de seus antepassados. Uma gente que no século XXI conquistou com muita garra o direito de estudar e chegar ao ensino superior. Os descendentes dos escravizados, que foram a força bruta no desenvolvimento do país, são hoje, segundo pesquisa recente do IBGE, a maioria nas universidades públicas. A população que se declara de cor preta ou parda passou a representar 50,3% dos universitários da rede pública, mas são também a maior parte das vítimas da violência. A população negra tem 2,7 vezes mais chances de ser vítima de assassinato do que os brancos. É o que revela o informativo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgado nesse mês também pelo IBGE. Pesam ainda sobre os negros a desigualdade e o desemprego. Uma pesquisa inédita encomendada pelo Google e feita pelo Datafolha e o Mindset WGSN revela que a inclusão no mercado de trabalho é o assunto mais urgente a ser discutido para 48% dos negros e pardos brasileiros. O estudo Consciência entre Urgências, Pautas e Potências da População Negra no Brasil, divulgado nesta semana, mostra ainda que o racismo institucional e estrutural é o segundo tema mais urgente, de acordo com 44% dos entrevistados. Bom, e quando o assunto é racismo, 7 em cada 10 negros não se sentem representados pelo governo brasileiro. Debater a importância do feminismo negro e os casos de genocídio contra a população negra foram, respectivamente, a terceira e a quarta maiores urgências apontadas pelos entrevistados. A conclusão a que chegamos é de que os negros são discriminados de todas as formas no Brasil. Ganham menos, são os que mais enfrentam o desemprego, são a maioria da população de periferia, os mais vulneráveis à criminalidade e os que mais morrem em razão da violência. Todos esses fatores combinados deveriam nos fazer questionar se não é hora de zerar uma dívida histórica. Bom dia para você.